Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Bom, como o Sábio falou, os nossos primeiros eventos trataram de assuntos mais políticos. Eu digo que o evento de hoje trata daqueles problemas que nós não queremos ver, mas que eles estão cotidianamente diante do nosso olhar, chamando a nossa responsabilidade no nível pessoal, e por isso mesmo deles nós fugimos mais. A minha abordagem tem esse título, como não assumir o protagonismo da sua vida, por dois motivos. Primeiro, por falta de criatividade minha. Segundo, para tentar fazer uma provocação. Eu já ouvi uma frase, matizada de vários modos, que acredito os senhores e as senhoras também já tenham ouvido, mas é algo do tipo: todo dia saem de casa um malandro e um mané. E quando eles se encontram, o malandro sempre sai feliz. Hoje em dia, graças às nossas revoluções tecnológicas, ninguém precisa mais sair de casa. Ao malandro basta que ele ligue uma câmera, porque o mané sempre será seu fiel espectador. Um na ânsia de ludibriar, outro na ânsia de ser ludibriado. E dentre esses vários malandros que nos ludibriam com suas promessas, há uma, num discurso já batido, que se estrutura mediante o mote: assuma o protagonismo da sua vida. E às vezes, em atendimento, eu vejo que isto surge como um recurso de quem eu atendo de exprimir uma certa angústia. Eu gostaria de ser mais protagonista da minha vida. Eu gostaria de assumir o protagonismo da minha vida. Porém, quando investigamos, olhamos para a vida dessa pessoa, a fonte do seu sofrimento e aquilo que ela espera a partir da vivência desse sofrimento, o que ela chama de protagonismo é uma espécie de impassibilidade. Ou seja, eu não gostaria de sofrer tanto. Veja, todos nós, a partir do momento que nascemos, e nascemos neste belo país, e quando nós viemos à luz, já havia uma língua portuguesa sendo falada, nós já tínhamos costumes, já tínhamos uma cultura, e chega um certo ponto da vida que todo o nosso esforço se volta a uma adequação a esse mundo que nós chegamos. Paradoxalmente, disso depende muito a nossa saúde psíquica, e nisso também encontramos muitas fontes de loucura. Porque o Brasil é um país meio esquisito. O que é uma pessoa normal no Brasil?
bem difícil responder essa pergunta. Eu vivo há 20 anos aqui na Paraíba. Quando às vezes eu vou ao Rio de Janeiro, eu me espanto um pouco. Porque no Rio, as pessoas desenvolveram uma espécie de costume diante do absurdo. Não sei se alguém aqui já foi ao Rio e experimentou caminhar pela Cinelândia ou por alguns lugares do centro à noite. A quantidade de pessoas loucas e drogadas que estão no meio da rua é impressionante. E passamos a ver aquilo como normal. Normal, o sujeito está ali cagando, literalmente, no meio da rua. Do lado dele tem um travesti cheio de crack. E do outro lado, um casal sentado num barzinho conversando, curtindo a paisagem carioca. Isso se tornou normal. E uma certa tolerância a essas coisas absurdas até virou uma espécie de identidade do carioca. E digamos, do brasileiro também. Há coisas que acontecem no Brasil que não acontecem em outros lugares do mundo. E nós nos acostumamos a elas. De certo modo, a gente tem que se acostumar mesmo, por uma necessidade de integração. De outro modo, a gente não pode se acostumar também, porque se a gente se acostuma demais, a gente desenvolve uma espécie de apatia meio neurótica. Uma tolerância um tanto absurda. E da mesma maneira que a pergunta o que é uma pessoa normal, vem a pergunta o que é uma pessoa de sucesso ou uma pessoa realizada? Se a gente começar a tentar vislumbrar uma resposta, nossa imaginação vai trabalhar. Essas imagens que estão na nossa cabeça de uma pessoa realizada, de uma pessoa de sucesso, de uma pessoa que conquista, de um protagonista, nos vêm por várias fontes. Vem da nossa família, que é aquela primeira ponte entre nós e esse mundão, entre nós e o Brasil, e por meio dela nós recebemos o que é cultivado como valor, o que é desprezado. Todos nós ouvimos a exortação paternal ou maternal de que deveríamos ser alguém na vida. E sabemos que o referente de ser alguém na vida envolve fazer um bom curso, ter um bom salário, de preferência num cargo público, em que você tenha estabilidade, e assim você vai ter estrutura para, quem sabe, se casar, quem sabe ter um filho, quem sabe 2, quem sabe só um cachorro, quem sabe um cacto. Hoje é bem variado. Isso também é uma pessoa normal. Isso é o problema que está diante de nós. Em que medida eu me integro à sociedade e como eu faço isso sendo quem eu sou ou quem eu quero ser? Em outras palavras, em que medida eu posso operar essa integração mantendo a minha sanidade e a minha personalidade? Muitas pessoas hoje sofrem com isso. Ficam desorientados e acabam entrando na categoria do mané. Aí vem o malandro. O malandro que liga a sua câmera, e o que você vê quando ele liga a câmera? Você vê geralmente um homem muito forte, de cabelo curto ou raspado, barba fechada. Ele tem um bom carro, ele tem uma boa casa, ele tem um bom casamento, aparentemente. Ele tem filhos sadios, aparentemente. E ele sabe muito bem o que ele está fazendo, porque quem liga uma câmera escolhe bem o seu cenário. Quem liga uma câmera escolhe bem o seu momento. E ele sabe, sobretudo que no imaginário de todos vocês,
existe o Leônidas do filme 300. E pode ver que esses caras todos, eles tentam meio que parecer o Leônidas. Isso é uma técnica muito antiga para prender sua atenção, e você vai sempre associar a imagem daquele cara ao Leônidas, de algum modo, próxima ou remotamente. E esse cara vai falar para você que você tem que ter protagonismo, que você tem que assumir esse protagonismo. Isso não é bobagem, porque naqueles momentos em que a gente não está enganando a nossa consciência, a depender do momento de vida em que a gente esteja, a depender do que a gente enfrenta, a gente se pergunta o tempo inteiro: será que eu estou realmente fazendo o que devo? Veja, não por acaso eu chamei a querida colega Ingrid para tratar do tema que ela vai tratar, porque os exemplos mais sensíveis disso, eu acredito, sejam com as mulheres. A senhora católica, ultramodesta, que estuda, ela é bela, recatada e do lar. Ela vai ao mercado com seus 4 rebentos. Às vezes a barriga já está grande, aguardando o 5º. Às vezes é mais, ou às vezes nem precisa de tanto. 3 é o suficiente. Sempre há aquela senhora com ares de dona de paróquia que, com as melhores intenções do mundo e o mais belo sorriso, vai fazer perguntas do tipo: são todos seus? Nossa, depois desse vai fechar a fábrica, né? Uma vez uma colega me disse que ouviu uma, essa eu não conhecia. São todos seus? Sim. Todos do mesmo homem? Sim. O que isso revela para nós? Ou melhor, o que esta bem intencionada e curiosa senhora revela a nós? Que para ela, e pelos risos que aqui vejo, todos já viram ou sabem de situações assim, então sabem que o que eu estou falando não é algo extraordinário. É que aquela senhora já não considera esta outra de muitos rebentos como normal. E mesmo aquela senhora de vários rebentos, que tomou uma decisão de vida, às vezes ela deixou de trabalhar, às vezes ela jogou fora suas calças, só usa vestidos. Mesmo essa senhora, quando diante da pergunta, responde, mas interiormente tem uma vacilação. Porque ela sente no seu íntimo, que aquela pergunta de alguma maneira é uma cobrança. Você está desviando um pouco do padrão de norma. Tanto é que geralmente o arremate dessas conversas se dá com a senhora com ares de dona de paróquia dizendo: corajosa, hein? Mas por que corajosa? Porque, de fato, nós sabemos que nós sempre precisamos interiormente de alguma coragem quando queremos tomar uma decisão de vida que não será muito bem-vinda na ceia do Natal. Você já imagina o pitaco daquela sua tia? Sim, aquela sua tia. Você já fica com receio porque a sua prima, que já é concursada, tem aquela vida que você abandonou. Mas se você abandonou convictamente, isso não deveria doer. Mas dói, mesmo que um pouco. E é vergonhoso. Por isso que esse é o tipo de problema que, como eu disse, nós tendemos a ignorar.
Porque é ridículo. Nós nos sentimos ridículos. Nós nos sentimos ridículos por não conseguir tomar as decisões para a nossa vida que nós queremos tomar. E nos sentimos ridículos por tomar essas decisões e ainda assim sofrer um pouco por aquilo que nós abandonamos. Porque no fundo significa que não foi totalmente abandonado. Ou seja, você não está tão integrado assim com aquilo que você tomou por opção. E as pessoas falam, eu preciso assumir o protagonismo na minha vida. A pergunta que eu faria é qual? Porque existe o protagonismo vendido pelo malandro, que já se consolidou como padrão de norma. Aquilo é uma pessoa bem realizada, aquilo é uma pessoa bem sucedida. E aí, nessa coisa toda de cultura, e quando eu falo cultura, para quem já me escuta há um tempo sabe, eu sempre falo cultura no sentido de cultivo. A nossa sociedade planta, rega e cuida, portanto, cultiva esse valor do protagonismo. No mesmo sentido, vem a tal da alta performance. Outro dia eu ouvi de uma pessoa que eu atendo dizendo assim, essa semana eu performei mal como pai. Alguém pode dizer, Caio, você exagera, porque isso é só um vício de linguagem. Tudo bem, mas se todos aqui pensarmos bem, haverão de concordar comigo que todo vício de linguagem carrega algum vício de pensamento. Todo, sem exceção. Porque afinal de contas, a linguagem é o nosso instrumento para pensar. Se o instrumento está viciado, me parece que a própria estrutura do pensamento tem um vício. Eu tinha tantas palavras à sua disposição. Um verbo ser. Estive mal como pai? Não estive tão presente como pai? Acho que errei como pai, mas por que veio performar? Porque ele pensa a paternidade em termos de performance. Porque todos nós que queremos esse tal desse protagonismo, estamos pensando tudo em termos de performance. Vê? Hoje em dia, assim, você tem que ser um cara shapeado, concursado, com 9.500 de testosterona e ao mesmo tempo você tem que trabalhar muito a ponto de comemorar burnouts para depois você poder trabalhar pouco e ter muito dinheiro para você poder fazer viagens, dar a melhor escola para o seu filho. E o que você faz com a sua viagem e o que você conquista na sua vida privada? Você transforma isso num reality show na internet porque é monetizável e o mané gosta. Ou às vezes você nem faz isso pro mané. Você faz isso pelo simples sestro de que se eu tenho coisas boas e vivo coisas boas, eu necessariamente tenho que mostrar. Nada contra a pessoa que posta um pouco da sua vida. Até porque, veja, de certo modo, se envolve aquele mecanismo todo que eu falava de integração social. Querendo ou não, existe uma etiqueta social já de uso da internet. Por exemplo, quem aqui nunca receou sair daquele grupo da sua família? Que parece o quê? Falta de educação, ou parece um certo desinteresse, ou seja, isso entrou na etiqueta social. Faz parte desse mecanismo de integração. Tudo bem? Isso na escala pessoal individual. Quando nós pensamos um pouquinho na escala social, fica um pouco mais grave. Nós estamos já há muito tempo vivendo uma crise ética profundíssima. Que agora eu temo venha encontrar o seu acirramento por causa da inteligência artificial.
Não por acaso que o Papa Leão XIV escolheu o nome de Leão XIV por causa da Rerum Novarum de Leão XIII, e agora veio, enfim, a sua encíclica Magnificat Humanitas, trazendo uma possibilidade de olhar ético para a inteligência artificial. Essa cultura de protagonismo, de alta performance, faz as pessoas sofrerem porque elas não se tornaram alguém na vida, ou elas ainda não estão performando bem porque elas não estão atuando como máquinas. Mas olha, vamos colocar uma coisa na cabeça. É impossível o ser humano fazer algo na velocidade de uma máquina. E se quanto mais a gente fomenta e cultiva o paradigma de que as pessoas têm de trabalhar como máquinas, pior para as pessoas. Porque vai todo mundo observar, uma pessoa não tem como trabalhar como uma máquina. Então o que a gente faz? Vamos colocar uma máquina. E as pessoas vão perder seus trabalhos. Nenhuma pessoa jamais fará coisas que uma máquina faz, e nenhuma máquina jamais fará coisas que uma pessoa faz. Mas é como eu falava até nesses dias em que fui aí para as rádios. Hoje em dia você tem um problema e vai no posto de saúde. Muitas vezes o médico não olha para você. Para ele você é só um papel. Mal faz perguntas e já te passa um remedinho qualquer. Ora, para que eu vou para um lugar que às vezes é pior do que uma pastelaria de podrão? Gastar gasolina, perder tempo para conversar com uma pessoa que insiste em ser uma máquina. É mais fácil eu pegar aqui e falar com essa máquina. Eu digo para o GPT o que eu tenho, o GPT vai me dar a mesma de pirona. E às vezes vai botar até um emojizinho. Que já é algo até mais cálido do que aquela carinha de bunda que o douto profissional muitas vezes nos deixa. Porque o que acontece? A pessoa dentro dele é quase como que inexistente. Ele não olha para o outro e vê pessoa. E toda profissão que exige o contato com o outro exige uma modalidade de presença pessoal. A gente sabe que é diferente. Médico, advogado, arquiteto, qualquer profissão que envolva o contato com o outro, a gente sabe como é diferente quando o outro se faz presente, quando ele parece envolvido, quando ele parece preocupado, quando ele parece uma pessoa e não uma máquina. Uma coisa não está desconectada da outra. Isso está virando normal. Que nós sejamos máquinas. E, portanto, de alta performance. E, portanto, com aquela frieza impassível. Isso vai ficando na nossa figuração, ou seja, nas imagens do nosso sistema de crença, daquilo que nós consideramos normal. E a gente tende a agir desse jeito sem querer. Ou tolerar esse tipo de ação. Então, esse protagonismo é um protagonismo de palco. É um protagonismo em que no teatro da vida eu sou o centro das atenções e as coisas não me atingem tanto. E todo mundo me vê como uma pessoa bem-sucedida. É o que eu chamo de protagonismo performático. No entanto, quando nós lemos, assistimos a bons filmes,
No geral, toda a trama dramática coloca pra gente um cara que é chamado de protagonista. Se esse protagonista é um cara que não tem nenhum tipo de conflito, a vida dele é maravilhosa, ele se torna altamente sem graça. Então, existe um protagonismo de fato que é humano e não maquinal, que é o que eu chamo de protagonismo dramático. Porque a nossa vida é dramática. E muitas vezes a gente prefere ver canais de política na internet, fica mó tempão assistindo os canais, comentando notícias. Por quê? Justamente porque esses dramas que estão muito longe do nosso alcance nos entretêm a ponto da gente não prestar atenção naqueles que estão ao nosso alcance, que são os nossos. É nesse sentido que eu falava aquilo no início, dessa oposição entre o problema social, sobre o qual nós não temos tanto poder, mas o problema pessoal, que nós temos um certo poder, mas o exercício desse poder é tão doloroso que a gente prefere ignorar. Então esse protagonismo performático, ele cresce mediante essas três forças. Primeiro, uma disposição da nossa cultura e dos valores da nossa sociedade. Segundo, uma indisposição nossa para lidar com os nossos problemas pessoais e a opção preferencial pelo auto-engano, ou por uma vida meio tartarugada mesmo. Terceiro, por uma disposição que já vem da cultura para nós que é pessoal. Nenhum de nós quer sofrer e todos nós queremos a felicidade e queremos nos realizar. E essa promessa de realização parece muito cativante. Então o que acontece? Eu destaco três características desse protagonismo performático. Ou três valores. O primeiro, vocês já devem ter escutado essas palavras, força de vontade. As pessoas falam muito em força de vontade, em constância, em persistência. Claro, é bom ter constância. É bom ser persistente e fazer as coisas com consistência. A vida precisa disso. Mas nessa configuração do cosplay do Leônidas, a força de vontade é uma coisa realmente de máquina. Vejam que quando as pessoas falam assim, ou se quando a gente pensa em termos de força de vontade, se não acontece um pouco disso. A vontade, antropologicamente falando, de modo muito resumido, é simplesmente o apetite pelo bem. A gente sabe que existe uma coisa boa, a gente enxerga um valor em algo, a gente quer e a gente vai lá. Como é que se mede a força de manter a vontade de perseguir um bem? É o quanto se ama aquele bem. Como é que se ama um bem? Conhecendo-o. Quanto mais eu conheço uma coisa, mais eu sei e experimento que ela é boa e mais eu vou me envolvendo com ela. Força de vontade, a rigor, nada mais seria do que amor. E é próprio do amor desejar o que se ama, e é próprio do desejo imprimir uma força que nos faça ir em busca da união com a coisa amada. E essa união é que nos traz alegria. Então, ter força de vontade, nesse sentido que eu estou colocando, seria o quê? Amar. Amar verdadeiramente. Ou seja, força de vontade é fidelidade. Em vez de você pensar assim, eu estou tendo força de vontade para fazer tal coisa, não pensa assim, pensa, eu estou sendo fiel
ao que eu acredito, eu estou sendo fiel ao que eu vejo, eu estou sendo coerente. Por que isso? Porque se a gente pensa em força de vontade, a gente está pensando na nossa força. Ou seja, não é um movimento próprio do amor, em que o sujeito como que sai de si em busca da coisa amada. Quando ele fala em força de vontade, ele está falando de algo que está dentro dele. O olhar ele está mais na sua capacidade de fazer alguma coisa do que na coisa em si. Ou seja, tem um quê narcísico nessa exaltação da força de vontade. E quando a gente fala de fidelidade, a própria palavra fidelidade já nos impõe a pergunta: a quê? Ou seja, a fidelidade já traz uma noção relacional, eu e outra coisa, e uma noção relacional baseada no amor e na responsabilidade. O quanto que eu amo essa coisa, o quanto que eu estou dando uma resposta a essa coisa que eu amo, coerente ao amor que eu professo ter. Nesse sentido, a força de vontade é um fetiche característico desse protagonismo performático, enquanto que a fidelidade, ao contrário, é característico do protagonismo dramático. E outra coisa também. Quando eu falo em força de vontade, e eu sofro porque não consigo ter essa consistência, eu sofro não de modo a acolher o sofrimento. Existe uma revolta do tipo, eu não deveria ser assim, não deveria ser tão difícil, eu acho que eu não estou performando bem, eu acho que eu não estou sendo protagonista. Percebem que é uma coisa meio neurótica mesmo? Isso adoece. A pessoa cria um paradoxo para ela própria. Eu tenho que perseguir algo com força de vontade, mas se eu estou sofrendo, tem algo errado. E é porque eu não estou performando bem. É um loop. Ou seja, no protagonismo performático, além da força de vontade, você tem o que? A impassibilidade. É o não padecer. É como se você tivesse uma couraça inquebrantável. Enquanto que no protagonismo dramático, quando nós somos fiéis, o sofrimento próprio dessa fidelidade sempre nos coloca diante da pergunta, de novo, do quanto que nós amamos aquilo. Porque a medida do amor é a medida da nossa capacidade de nos sacrificarmos por aquilo que amamos. Se amamos muito, tanto sacrificaremos. Se não sacrificamos nada, é sinal de que não amamos. Isso é muito claro para todo mundo. E percebam que quando a gente pensa no protagonismo dramático, inevitavelmente isso chama a nossa responsabilidade. Imediatamente isso se comunica com uma dimensão muito íntima nossa. E eu digo que, em oposição a essa impassibilidade, o que o protagonismo dramático de um fiel ao que ama produz é uma nobreza. Uma nobreza em que sentido? Já que o pessoal gosta tanto dos gregos, quando a gente pega as peças gregas ou os épicos, como a Ilíada, agora estão fazendo uma Odisseia meio bagunçada, né? Tem uns negócios esquisitos, você nem se pode falar. Então vamos seguir. Mas, vê, na Ilíada mesmo, o Aquiles ele tem que tomar uma decisão. Bom, eu vou ter uma vida anônima e tranquila e longeva,
Ou eu vou ter uma vida, eu vou para a guerra para ter uma vida curta, mas eu vou ter a glória? Isso é uma responsabilidade dramática. Ele tem que tomar uma decisão. Imagine aqueles voltando para o acampamento e dizendo: eu performei muito bem nas muralhas de Troia, matei 30 troianos. Não é bem isso, a perspectiva não é essa. Você vê que tudo que o Aquiles e os demais sofrem, eles sofrem com um espírito de nobreza, com fidelidade à decisão que eles tomaram. E eu digo nobreza também por causa daquele poema de Manuel Bandeira, Renúncia, que a gente trabalha várias vezes, né? De que só a dor enobrece e a grande é pura. Aprende a amá-la que amarás um dia, então será ela a tua alegria e será ela só a tua aventura. A vida é vã como a sombra que passa, sofre sereno de alma sobranceira, sem um grito sequer tua desgraça. Essa é a nobreza. Você acolhe o sofrimento. No íntimo, você não faz reality show com ele. E aqui é o ponto central da diferença desses dois protagonismos. Por quê? Porque protagonismo vem de protos, que é primeiro, o que vem primeiro, e agoniste, do grego, que é aquele que luta, aquele que combate. Ou seja, o protagonista é aquele que está na dianteira da batalha. É o mais pronto a sofrer, portanto. Só para agoniste, vem de agon, que deu agonia. E não é comum nas outras regiões do Brasil, é mais aqui no Nordeste que a gente vê um sujeito meio agitado, a gente fala, esse cabo é agoniado. Entender a etimologia do termo ajuda, porque assim, agoniado não é propriamente nervoso, ou triste, ou ansioso. Não, é um cara que parece que ele está em conflito constante. Né? Então veja, esse protagonismo performático ele é falso na medida em que ele promete, mesmo que nas entrelinhas, essa impassibilidade. Enquanto que o protagonismo dramático não. Eu vou assumir, né? Eu vou pagar o preço de quem ama, com nobreza. E aí, quando você tem a força de vontade, você tem algo que pareça uma impassibilidade, aí vem a performance. Você trabalha muito, você ganha muito dinheiro, você faz um monte de filho, ou você não faz nenhum porque você tem 15 cachorros. De todo modo, você tem uma viagem para a Europa todo ano, faz isso e faz aquilo, e sua vida é maravilhosa. Tão maravilhosa que ela merece ser mostrada para todo mundo. Ou seja, é o protagonismo performático porque ele é de palco. É da aparência. E a gente aprendeu a ver isso como pessoa normal, pessoa realizada. Gente, esse tipo de sucesso econômico, acho que todo mundo aqui tem já maturidade para ver isso. Não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ficar rico. Nem todo mundo vai viajar o mundo inteiro. Nem todo mundo vai ter uma vida extraordinária. Nem todo mundo. Mas tem uma coisa também que nem todo mundo vai ter, mas aí é por opção. Nem todo mundo vai ter uma vida com sentido. Uma vida em que, em vista de algo que se ama, se queira assumir um protagonismo. Não, por isso aqui vale a pena eu ir à frente no combate. Por esse projeto vale a pena eu suar sangue. E sim, as pessoas não vão te entender. A senhorinha da paróquia vai falar mal de você com todas as cândidas intenções. Ela vai falar mal de você para o seu bem. Mas esse é o preço que se paga.
Porque em oposição à performance, quem opta pelo protagonismo dramático tem presença. Presença humana, pessoal, real. Sem máscara. Uma pessoa de verdade. Essa pessoa de verdade, ela não vai estar sempre bonita. Essa pessoa de verdade pode dever alguns boletos. Essa pessoa de verdade sofre. Mas essa pessoa de verdade optou pela verdade. Optou por ser fiel, optou por ser nobre. Optou por estar presente na vida de modo verdadeiro. E o modo de você não alcançar esse protagonismo é justamente dando ouvidos ao malandro, que te promete o outro. E que não é possível. Vai ser, no máximo, um analgésico. Daqui a pouco o teu coração vai cobrar alguma coisa. Ele vai cobrar a pessoa que você deveria ter sido. Ou que você ainda pode ser. Essa cobrança vem. E para mim, eu já falei disso várias vezes, isso é mais um matiz daquilo que eu chamo de pirâmide existencial, porque, óbvio, se você está prometendo uma coisa para todo mundo que você sabe que não é para todo mundo, isso, de certa maneira, se não é análogo a um esquema de pirâmide. Só que, em alguns esquemas de pirâmide, você perde dinheiro. Nesse, às vezes, você perde dinheiro. Mas em escala social, a gente tem uma série de pessoas perdendo tempo de vida. Que simplesmente não conseguem encontrar um ambiente social no Brasil em que elas podem ser aquilo que elas têm que ser e não o que outra pessoa quer. Em que ela possa ter presença em vez de performance. Em que ela possa ter nobreza em vez de falsa impassibilidade. Em que ela possa se perguntar a que coisas ela quer ser fiel. E não se escruciar porque ela não tem a força de vontade que ela aparentemente vê no cara do Instagram. E dessa maneira realmente fica confuso. Porque nós estamos num contexto confuso. Já há muito tempo que ficou difícil diferenciar os sexos. Já há muito tempo que já ficou difícil diferenciar a dignidade de uma bactéria em Marte de uma pessoa humana. Um embriãozinho na barriga da mãe. E agora a gente está conseguindo se esquecer a diferença entre o homem e uma máquina. Entre inteligência e um algoritmo. Entre o verdadeiro e o falso, no fim das contas. É claro que alguém pode perguntar: Caio, então o que a gente faz? Eu não tenho uma resposta para isso. Porque para esse tipo de roteiro, de um protagonismo dramático, de você assumir a dianteira, querer ter presença, isso é no coração de cada um. Cada um sabe da sua vida. Eu não sou a velha da paróquia. Eu não tenho como dizer o que você tem que fazer. Talvez se você me perguntar em privado, eu conhecendo a sua vida, talvez eu possa te ajudar em alguma coisa. Mas isso é de cada um mesmo. Por isso que é doloroso. É tão mais fácil pensar no que nós devemos fazer como país do que no que a gente tem que fazer na nossa casa. O país está tão distante. E a nossa casa está logo ali. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer para todos e que eu tenho insistido ultimamente, é que nós precisamos relembrar o que é próprio do homem. Relembrar que nós somos pessoas. Porque nesse contexto,
primeiro lugar, nada é mais urgente do que resgatar a pessoa. Resgatar a pessoa, nem que a gente tenha que encher o sujeito de porrada até ele entender, sou um ser humano. Porque sem isso, a gente vai perder para a máquina. E eu confesso que tenho até medo de dizer isso aqui, nessa abordagem, porque alguém pode pensar, já tão entranhado nessa forma do protagonismo performático, de pensar, então eu tenho que olhar mais para os outros, sorrir. O cara vai pensar que eu estou falando de uma skill, de uma habilidade que ele tem que desenvolver. Então, ele tem que performar melhor como pessoa. Não é uma coisa que você tem. É uma coisa que você é. E só se decide por isso quando você entende que existe um valor em ser. Para quem entende que tem mais valor ter ou parecer, aí realmente só resta tocar um tango argentino. Muito obrigado.